Era uma época de filas para a sopa e de suicídios. Só aqueles que passaram por ela podem realmente entender a profundidade da catástrofe econômica que atingiu a nação e que se espalhou pelo mundo. Foi uma época de terrível desânimo, e isso foi fortemente sentido no campus da universidade, e sou franco em dizer que eu mesmo senti um pouco dele. Comecei a questionar algumas coisas, inclusive, talvez, de uma forma leve, a fé que meus pais tinham em relação a algumas daquelas coisas. Essa atitude não é incomum no que se refere a universitários, mas estava especialmente aguçada naquela época. Mas sinto-me grato em dizer que, com tudo isso, o testemunho que tivera, quando pequeno, permanecera comigo e se transformara em um baluarte ao qual pude apegar-me ao atravessar aqueles anos tão difíceis. Gordon continuava a trabalhar na academia e economizava cuidadosamente seu dinheiro. Tinha um objetivo: matricular-se na Universidade Columbia no ano seguinte e fazer uma pós-graduação em jornalismo. Então, em um domingo à tarde, o bispo Duncan convidou-o a ir a seu escritório. Falou-se a respeito de uma missão. Gordon ficou chocado. Estavam se chamando bem poucos missionários por causa da depressão. Mas respondeu afirmativamente. Quando chegou o chamado da sede da igreja, ele era para a missão europeia, cuja sede ficava em Londres. Devido a uma taxa desfavorável para a troca de dinheiro na Inglaterra, ela era a missão de mais alto custo do mundo. Nesse meio tempo, o banco em que Gordon economizara seu dinheiro faliu, levando junto todas as economias dele. E naquela época, o bispo deve ter conversado com meu pai e ele disse sim, faremos todo o possível para que suas necessidades sejam atendidas. E assim o fez. Meu irmão, que estava trabalhando, ajudou também com parte de seus próprios recursos. Mas era preciso mais um pouco, e descobrimos que minha mãe abrira uma pequena poupança com as moedas que recebia de troco quando comprava alimentos e outras coisas. Isso completou o que faltava, e sempre considerei sagrado o dinheiro que ela havia economizado tão meticulosamente. No dia 20 de junho de 1933, Gordon Hinckley saiu de Salt Lake City rumo a Nova York. Depois de uma viagem de 3 dias de trem, ele chegou à cidade de Nova York. Daí embarcou no SS Manhattan em direção à Inglaterra. Depois de chegar à casa da missão em Londres, Gordon foi designado para Preston, a cerca de 320 quilômetros ao norte em Lancashire. Senti-me muito só na viagem de trem para Preston, lembra-se ele. Seu companheiro Kent Bramwell encontrou-o na estação e levou-o para o alojamento. Avisou então que iriam para a cidade e realizariam uma reunião ao ar livre. Eu estava apavorado. Subi naquela pequena plataforma e olhei para o grupo de pessoas que se havia reunido. Eram extremamente pobres naquela época do auge da depressão. Pareciam-me bem ameaçadores. Mas, de alguma forma, falei gaguejando o que tinha de dizer. Quando lá cheguei, não me sentia bem. Achava que não estava indo a lugar algum na obra missionária e fiquei desanimado. Escrevi uma carta ao meu pai e disse que estava perdendo meu tempo e o dinheiro dele. Não creio que haja nenhuma razão para ficar aqui. E algum tempo depois, recebi uma resposta dele, na qual disse simplesmente: Querido Gordon, recebi sua carta de tal e tal data. Só tenho uma sugestão. Esqueça-se de si mesmo e vá trabalhar. Com amor, seu pai. Ponderei sobre o assunto e na manhã seguinte, em nosso estudo das Escrituras, lemos aquela grande declaração do Senhor. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. Essa declaração chocou-me, e a promessa, juntamente com a carta de meu pai, inspirou-me a subir para um quartinho da estrada Wadham, número 15, Preston, Lancashire, onde morávamos, e me ajoelhar,
fazendo um convênio com o Senhor de que tentaria esquecer de mim mesmo e dedicar-me ao trabalho. Considero esse como o dia de decisão em minha vida. Tudo de bom que me aconteceu desde aí pode ser ligado à decisão que tomei naquele dia. Depois de 5 meses em Lancashire, o Elder Hinckley foi transferido para o escritório da Missão Europeia em Londres, onde trabalhou como assistente de Elder Joseph F. Merrill, do Conselho dos 12, que presidia as missões da Europa. Foi uma época de amplas oportunidades para o jovem missionário, que mais do que nunca tentava perder-se no trabalho do Senhor. O Elder Hinckley, eu e alguns outros missionários de Londres levávamos nosso palanque portátil e nos instalávamos no Parque Hyde, que na época era um local muito conhecido para discursos públicos. Mas havia pessoas inconvenientes que estavam prontas a interromper e questionar. Assim aprendemos a raciocinar e falar rapidamente e a responder a eles. E era uma experiência de amadurecimento aprender a falar em defesa da igreja, encarando os inoportunos que desejavam nos deixar embaraçados. Certo dia, em 1935, o presidente Merrill ficou surpreso ao abrir vários dos importantes jornais de Londres e encontrar o resumo de um livro de ficção anti-mormon que alegava ser a história dos Mormons. O presidente Merrill chamou seu jovem assistente e disse: "Quero que você vá até o editor do livro e proteste contra isso", disse ele. Minha vontade foi dizer: "Por que eu, presidente? Por que não vai o senhor? O senhor é uma pessoa mais velha e eu sou apenas um rapaz." Eu não disse nada, só respondi: "Sim, senhor." Subi para o nosso quartinho, pus-me de joelho e pedi a bênção do senhor. Cheguei ao escritório do editor, entrei e estendi meu cartão à recepcionista, dizendo-lhe que queria ver o presidente da companhia. Ela me disse que o Sr. Skeffington estava muito ocupado e respondi que havia viajado cerca de 8.000 quilômetros e esperaria por ele. Assim sentei-me ali e ela entrou e saiu do escritório dele umas 2 ou 3 vezes e acho que finalmente concluiu que eu esperaria ali. E então novamente entrou, dizendo ao sair que ele me receberia. Bem, eu jamais me esquecerei do quadro. Entrei e ele estava sentado por trás de uma grande escrivaninha. Tinha um charuto no canto da boca e parecia dizer-me: "O que você quer, garoto?" Mas ele foi gentil e disse: "Qual é seu problema?" E comecei a explicar-lhe. Depois disso, não sei o que eu disse. Inicialmente, ele foi muito beligerante em sua reação, mas abrandou e disse, finalmente: "Recolherei todos esses livros e colocarei uma página em que diremos que o livro é de ficção e não deve ser de modo algum considerado história." Ele o fez, foi algo tremendo. Depois disso, ele mandou-me um cartão de Natal a cada ano, penso que enquanto viveu. Foi para mim uma lição tremenda. Vim a saber que, se colocarmos nossa fé no Senhor e prosseguirmos confiando, Ele abrirá o caminho. Nunca me esqueci disso. Essa experiência marcou a minha vida. Em junho de 1935, a missão do Elder Hinckley aproximava-se do fim. Ele sairia da Inglaterra como um jovem diferente daquele que chegara. Tinha conhecido a beleza e a cultura da Inglaterra e passara a amar esse povo. E mais importante, as dúvidas e perguntas de seus dias de faculdade tinham sido substituídas por um forte testemunho. "Vim a conhecer meu Pai Celestial e meu Salvador", disse ele, com uma intensidade que nunca imaginara antes. Ao voltar a Nova York, tomou um ônibus para a rua 116 e atravessou os portões da Universidade de Colômbia. Pensativamente, Gordon atravessou o campus, simplesmente para ver o que o havia perdido, lembra-se ele. Viajou de trem para Detroit, onde, de acordo com o que combinara, comprou um carro novo para o pai. Um Plymouth 1935 por $740. Depois, ele e um amigo da missão, G. Homer Durham, dirigiram os 2.500 quilômetros até Salt Lake. Gordon recorda: "Cheguei em casa acabado.
pesando 57 quilos, e disse que não tinha vontade de viajar nunca mais. Seu presidente de missão havia lhe pedido que se reunisse com a primeira presidência e relatasse as necessidades e condições das missões na Europa. Na manhã da entrevista, ele foi ao edifício da administração e reuniu-se com o presidente Heber J. Grant e seus conselheiros J. Reuben Clark e David O. McKay. O presidente Grant disse-me que eu tinha 15 minutos, lembra-se ele. Depois, eles começaram a fazer perguntas, e fiquei lá mais de 1 hora. Vários dias depois, o presidente McKay chamou Gordon e lhe ofereceu um emprego na igreja. Foi-lhe pedido que servisse como produtor e secretário do recém-organizado Comitê de Rádio, Publicidade e Literatura para as Missões. O comitê era composto por 6 membros dos 12, com o elder Stephen L. Richards como encarregado. Havia um escritório vazio à disposição, mas sem mobília. Ele desceu e pediu uma resma de papel. Uma resma inteira? Perguntaram-lhe. Será que sabia quantas páginas havia em uma resma? Ele sabia. A seguir, ele foi visitar um antigo companheiro de missão, cujo pai trabalhava com móveis de escritório, e conseguiu uma mesa que fora devolvida. Uma das pernas era muito curta. Ele a consertou com um pedaço de madeira. A parte de cima estava empenada e rachada. Isso ele ignorou. Trouxe de casa sua máquina de escrever, montou o escritório e começou a trabalhar. Desse escritório sairiam centenas de textos para o rádio, filmes e filmes estáticos. Assim como foi o pioneiro no uso da mídia na igreja. Morávamos em uma ala muito grande, mais de 1.500 membros. Entre as moças que moravam naquela ala, existia uma chamada Marjorie Pay. Eu a vira pela primeira vez quando estava na primária e fez uma apresentação. Não sei o que isso causou em mim, mas nunca a esqueci. Ela então cresceu, transformando-se em uma bela jovem, e continuamos nosso relacionamento até que, depois de um longo tempo, nos casamos. Logo que eu conheci, achei que ele era um homem muito incomum. Ele era diferente. Tudo o que ele fazia tinha um certo brilho típico dele e de mais ninguém. Ele era muito divertido, mas tinha uma integridade maravilhosa. Você não tinha que se preocupar com o que ele dissesse ou fizesse. Marge e eu nos casamos no dia 29 de abril de 1937 no templo de Salt Lake. Steve L. Richards, do Conselho dos 12, fez nosso selamento. Foi uma cerimônia muito emocionante. Nós nos mudamos para a cabana de verão que meu pai possuía e a arrumamos. Colocamos uma fornalha nela, calafetamos um pouco e a tornamos acolhedora e confortável. Ali moramos durante os primeiros 2 ou 3 anos de nosso casamento. Antes de seu casamento, Gordon servira na junta da escola dominical da Estaca Liberty e depois como superintendente da escola dominical da Estaca. Agora chegava um novo chamado. Servir como membro da junta geral da escola dominical. Gordon tinha 27 anos. Durante os 9 anos que passou na junta, visitou alas e estacas e elaborou um curso de estudo sobre o livro de Mormon para ser usado na escola dominical de todo o mundo pelos próximos 25 anos. Olhem, observem isso. A voz de Deus, a terra, eu senti. Olhem, a torre está caindo. A torre de Babel, ela cai sobre nossa cabeça. Corram, corram e salvem suas vidas. O Comitê de Rádio, Publicidade e Literatura para as Missões foi pioneiro no uso da mídia para a propagação do Evangelho e para contar a história da igreja. Creio que naqueles dias fizemos algumas coisas muito significativas. Entre elas, estava a série dramatizada de rádio A Plenitude dos Tempos, de 39 capítulos de 30 minutos cada, da história da igreja. Coube a mim a responsabilidade de produzir essa série. Escrevi a maioria dos roteiros e nós os produzimos em Hollywood. Eles percorreram centenas de estações de rádio de todo o país. Deram à igreja uma grande exposição. Em 1939, quando a Feira Mundial foi realizada na Ilha do Tesouro, em São Francisco, nós construímos um modelo do tabernáculo de Salt Lake. Tinha cerca de 50 lugares. Instalamos um ótimo órgão pequeno, convidamos um missionário que era um talentoso organista e ali apresentamos recitais de órgão.
E era um ótimo lugar onde as pessoas cansadas de andar entravam, sentavam-se e se deleitavam. Era algo muito significativo e alcançou resultados.